E o que a gente faz com uma criança trans? A gente deixa ela transicionar, a gente deixa ela escolher, a gente espera ela fazer 18 anos para poder iniciar qualquer coisa? E se a gente deixar ela escolher, o que pode ser feito a partir dali? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre crianças trans e adolescentes também. Porque a gente vai aqui falar sobre o que acontece depois que você sabe que aquela criança é trans, o que você faz a partir dali. Ou pelo menos o que deveria ser feito a partir dali. Antes eu tenho que dizer pra vocês que aqui em Brasília tá bem quente nesse dia que eu tô gravando esse vídeo e eu tive que deixar a janela aberta, porque eu não tenho ar-condicionado em casa. Então vão ter barulhos externos fortes. Mas tudo bem, vamos abstrair aqui e seguir com o vídeo. E falando em vídeo, há um vídeo atrás eu falei aqui com vocês sobre quando que as crianças elas se descobrem enquanto héteros ou então enquanto gays, lésbicas, bissexuais e quando elas descobrem qual é a identidade de gênero delas, se elas são cisgênero ou se elas são transgênero. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que você assista, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. Mas naquele vídeo a gente descobriu que geralmente a identidade de gênero, a criança passa a ter uma noção da identidade de gênero dela em torno dos 4 anos de idade. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui falando para vocês sobre quais são os aspectos biológicos e que está por trás dessa descoberta dessas crianças do ponto de vista biológico, do ponto de vista da biologia. Lembrando que nem tudo é explicado só pela biologia, mas enfim, ainda vou fazer esse vídeo, mas por enquanto tudo que a gente precisa saber é que em torno dos 4 anos as crianças costumam ter uma percepção da identidade de gênero delas. Assiste lá outro vídeo que vai ser melhor explicado isso lá. Mas o ponto é que 4 anos é uma idade bem nova, então o que os pais deveriam fazer a partir disso? Como é que se faz? Eles já iniciam uma transição de gênero a partir dali? O que é feito? Bom, o que é feito geralmente não é o que é legal de ser feito, porque geralmente os pais eles simplesmente tentam fazer aquela criança voltar atrás nas suas próprias convicções e acabam gerando um monte de problemas psicológicos para essa criança no futuro, porque ela vai ficar tentando negar quem ela é e, enfim, é uma receita para o desastre ou uma receita para uma transição tardia, o que pode não ser o ideal para todas as pessoas trans. Mas vamos aqui falar sobre mundo ideal. O que idealmente tem que ser feito. E como eu disse para vocês, muitos barulhos externos, mas se concentrem em mim. Eu sei que vocês podem fazer isso. Obviamente que ninguém vai fazer cirurgias ou tratamento hormonal em crianças, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso nem é permitido e nem é o que nós, pessoas trans, indicamos e nem é pelo que a gente luta para que aconteça. Não. O que a gente espera é que os pais, eles passem a aceitar quais são os pronomes, nome e vestimentas que aquela criança decidir ter para a vida dela. Ah, e também os brinquedos que ela decidir. Então, o que a gente sempre acha que é o ideal e o que a gente luta para que aconteça, e que inclusive psicólogos costumam indicar como ideal mesmo, é você respeitar a identidade de gênero daquela criança. Então, aquela criança que até então você pensava que era um menino, virou para você e falou que ela é uma menina, trate-a como uma menina, trate-a como ela quer ser tratada, vê ali questão de pronomes, começa a tratá-la no feminino, deixa que ela escolha quais são as roupas dela, deixa que ela escolha quais são os brinquedos dela. E a mesma coisa se for o contrário, se for uma pessoa que você achou que era uma menina e de repente aquela pessoa falou pra você que é um menino, trate-a como um menino, tá? E aí você vai dando autonomia pra criança. Assim você vai deixando com que a criança se desenvolva, com que a criança se entenda, e assim você vai criando esse aspecto de normalidade para que ela não se sinta culpada, para que ela possa se desenvolver ali tranquilamente com todas as suas experimentações de gênero. Esse é o tipo de coisa que você faz com crianças, tá? Ninguém dá tratamento hormonal para criança, ninguém faz cirurgia com criança, e isso não deve ser feito, porque a criança ainda não tem autonomia para decidir sobre uma cirurgia ou um tratamento hormonal, até porque uma criança ela nem tem idade para ter hormônios agindo tão fortemente no corpo dela assim. Ela tem idade para que os hormônios do corpo dela estejam agindo. Então, o que a gente indica é isso, e obviamente para que esse tratamento seja levado para além da casa. Então, para que os pais, eles
deem atenção para isso dentro das escolas da criança, né? Que eles falem com os professores e tudo mais, e que aquela criança possa ser tratada da forma como ela se sentir confortável em qualquer ambiente que ela esteja, seja dentro de casa, seja na escola, seja na casa de outros familiares, ou seja em qualquer outro ambiente que aquela criança esteja. Assim você vai garantir que essa criança ela não tenha grandes traumas associados ao gênero dela. Assim você vai garantir que aquela criança ela possa se entender melhor, que aquela criança possa se aceitar melhor, que aquela criança possa ter uma vida mais tranquila. E, consequentemente, que essa criança tenha um melhor desenvolvimento e se torne depois uma adolescente melhor relacionada consigo mesma e uma adulta que vá se entender melhor. Então, por isso que o ideal é que você tenha um tratamento sempre de acordo com o que a criança está se enxergando. E não que você tente moldar aquela criança onde você acha que ela deveria estar moldada. Que aquela criança é um ser humano autônomo, um ser humano que pode sim se entender. E você pode auxiliar essa criança nisso ou tornar da vida dela um inferno. É sempre melhor você auxiliar ela nisso. Mas tudo bem. Por enquanto eu tô falando só questões mais simples, questões de pronomes, de roupas, de brinquedos. Mas essa criança ela vai crescer e vai chegar um momento em que essa criança vai precisar de outras intervenções. E por causa dessas intervenções é sempre muito importante que você tenha acompanhamento com essa criança. Quando eu digo acompanhamento, eu estou falando dessa criança desde cedo ser acompanhada por uma equipe de psicólogos, para eles poderem estar sempre conversando com essa criança, sempre tentando entender como que ela está se enxergando naquele momento. E, obviamente, quando essa criança atingir uma certa idade, que esses profissionais possam ser expandidos para profissionais de endocrinologia também. E é aqui que entra a questão do tratamento hormonal. Eu falei que a gente não dá tratamento hormonal para crianças, mas a gente dá tratamento hormonal para pré-adolescentes. No caso, a partir dos 12 anos de idade, mas calma, eu não estou falando de dar testosterona ou estrogênio para crianças de 12 anos de idade. Eu estou falando justamente de você estender o prazo para essa criança, de você bloquear a puberdade dessa criança para que ela possa ter mais tempo ali para decisão, para que ela possa ganhar uns anos a mais para ela poder se entender e de fato iniciar a transição hormonal dela. E esse bloqueio de puberdade, ele geralmente se dá aos 12 anos por um motivo. E o motivo disso é que para a maioria das crianças é a partir dos 12 anos em que elas entram no estágio 2 da tabela de Turner, da tabela de desenvolvimento de Turner. A tabela de Turner é essa que vocês estão vendo aqui do lado, aonde mostra o desenvolvimento esperado de crianças para a adolescência. A gente vê que tem vários estágios ali, e esses estágios vão mostrando a maturação tanto dos pênis e vaginas, quanto também dos seios, no caso de pessoas que têm 2 cromossomos X, de pessoas que nasceram com vagina. Esses são os estágios esperados ali, que as pessoas tenham ao longo da sua puberdade, até elas atingirem ali a fase do que seria o adulto, né, que seria o último estágio nessa tabela de Turner. E geralmente aos 12 anos começa a ter algumas pequenas mudanças ali na questão do desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários dessas crianças. E é por isso que geralmente é nesse estágio, no segundo estágio de Turner, que se começa a ter ali o bloqueio de puberdade dessas crianças. E esse bloqueio de puberdade ele é feito com um medicamento chamado leuprorelina. A leuprorelina pode ser usada tanto por meninos trans quanto por meninas trans, porque independente de quais sejam os hormônios sexuais que vão ser desenvolvidos ali no corpo, esse medicamento ele tem o poder de inibir a ação desses hormônios, independente se vão ser estrogênios ou se vão ser testosterona, porque ele inibe a produção de qualquer hormônio sexual, então por isso que ele pode ser usado tanto por meninos quanto por meninas trans. Isso acontece porque a leuprorelina diminui a produção de gonadotrofina. Eu sei, muitos nomes estranhos, mas a gonadotrofina, ela é um hormônio que ela é liberada principalmente ali nesse estágio 2 de Turner, e ela é liberada justamente para poder ativar no nosso corpo a produção dos hormônios sexuais. Então, se for em alguém que tenha um cromossomo X e um cromossomo Y, a gonadotrofina, ela vai acabar liberando justamente a produção de testosterona nas gônadas, por isso que ela tem esse nome, de gonadotrofina. E se for em alguém que tenha 2 cromossomos X, a gonadotrofina ela vai acabar agindo justamente
na produção. Ela vai fazer com que o corpo comece a produzir justamente estrogênio e outros hormônios ali que vão ter a ver com pessoas que têm 2 cromossomos X. Ou seja, a gonadotrofina nada mais é do que o hormônio que dá ali um início na produção hormonal das gônadas. Por isso que inibir a produção desse hormônio é o melhor jeito de se fazer com que a criança ganhe mais tempo ali, né, que a puberdade da criança seja atrasada. E esse remédio da leuprorelina, que acaba fazendo com que a gente tenha inibição da gonadotrofina, ele pode ser administrado de 2 formas. Ou pode ser uma injeção intramuscular, ou então ele pode ser por uma injeção por debaixo da pele ali. Mas obviamente que esse medicamento ele não foi idealizado para crianças trans. Obviamente que não, porque não existe nenhuma medicação que foi feita pensando em pessoas trans, né? Ai, aquela ilusão de que a indústria farmacêutica lucra tanto com a gente. Mas acontece que a leuprorelina é um medicamento que foi inicialmente idealizado e ainda é muito utilizado no tratamento de câncer de próstata, câncer de mama, também de endometriose, miomas uterinos, e também muitas vezes é usado em castrações químicas, né, em países que utilizam esse tipo de coisa. Mas como ele acaba agindo justamente na gonadotrofina, ele acaba sendo também um medicamento muito interessante para fazer o bloqueio de puberdade para pessoas trans. E por isso é um medicamento que é costumeiramente usado para isso dentro de ambulatórios trans que atendem crianças, né? Que no caso a gente tem o ambulatório trans de São Paulo, que ele atende crianças trans. E eu acho que a gente tem outros ambulatórios pelo Brasil que também fazem esse atendimento, mas não vou saber dizer aqui quais são. Isso daí vai ficar para vocês pesquisarem. Mas vou adiantar que o daqui de Brasília, infelizmente, ainda não atende crianças trans. Ainda. Mas a gente vai lutar para que passe a atender. E é muito importante que esse bloqueio de puberdade seja feito justamente porque ele dá mais tempo para que essa criança possa se entender mais. Ele dá mais tempo para que essa criança ela possa ter mais experimentações de gênero e chegar justamente na conclusão de que ela é uma pessoa trans ou de que ela não é uma pessoa trans. Ou seja, dá mais tempo para que essa criança possa chegar no seu entendimento próprio e na sua própria decisão autônoma, para que ela possa decidir sobre o próprio corpo dela quando ela chegar na idade apropriada para isso. E essa idade costuma ser aos 16 anos, podendo demorar mais um tempo, mas aos 16 anos, costumeiramente, é a idade em que a criança ela pode decidir se ela vai ou não querer iniciar com o tratamento pelo estrogênio ou pela testosterona, ou se ela vai querer simplesmente interromper todo o tratamento que ela está tendo com a leuprorelina e deixar com que a puberdade dela aconteça ali normalmente e tudo mais, né? No caso de ela desistir da transição de gênero e se entender como uma pessoa cis. Mas se chegar aos 16 anos e essa pessoa já na adolescência não conseguir chegar a uma decisão específica, ela pode simplesmente continuar com a leuprorelina por mais tempo, até que ela possa ter mais segurança em decidir se ela quer ou não seguir com o tratamento hormonal. Se ela decidir por seguir com o tratamento hormonal, seja aos 16 anos ou seja mais pra frente, aí sim ela vai começar a ter o tratamento hormonal com o estrogênio, se for o caso de uma menina trans, né? Ou seja, se ela tiver nascido com pênis, ou se vai querer seguir com a testosterona, se for o caso de um menino trans, né? Ou seja, se tiver nascido com vagina. E se você está se perguntando em qual momento que acontece uma cirurgia, isso só acontece a partir dos 18 ou dos 20 ou dos 21 anos. Vai depender de cada país, né? Tem país que só permite mesmo depois dos 21 anos. Aqui no Brasil, antes era permitido que fosse só a partir dos 20 anos, mas essa legislação mudou. Já tem alguns anos que mudou e agora a partir dos 18 já pode ser feita uma cirurgia de designação sexual naquela pessoa. Enfim, basta ela decidir se ela tiver condições também para fazer isso ou se ela tiver conseguido entrar na fila do SUS a tempo. Lembrando que a fila do SUS é muito demorada, a gente tem poucos médicos que fazem esse tipo de cirurgia aqui no Brasil e menos ainda a quantidade de médicos que fazem esse tipo de cirurgia pelo SUS, que fazem esse tipo de cirurgia por hospital público. Então a gente tem poucos médicos fazendo e uma demanda muito grande, então as filas elas acabam geralmente demorando uma década ali para que a pessoa seja chamada. Ou seja, quanto antes essa pessoa puder entrar na fila, melhor para ela. E lembrando também que para você fazer uma cirurgia de designação sexual, você precisa de laudos. Não basta você ter a idade, não basta você ter dinheiro. Você precisa também
ter acompanhamento médico, você precisa ter um acompanhamento com endocrinologista, você precisa ter um acompanhamento com psicólogos, com psiquiatras, e você precisa ter acompanhamento também com assistente social, para garantir que você pode fazer aquela cirurgia, que você está apta para fazer aquela cirurgia. Então, todo esse delírio de conservadores, de achar que a gente tá aí querendo fazer cirurgia em crianças, é uma coisa que não faz o menor sentido. Porque esse tipo de cirurgia não é feita deliberadamente nem em pessoas adultas. Porque sempre é preciso de toda essa burocracia, sempre é preciso de todos esses laudos, de todos esses documentos, sempre é preciso de uma equipe multidisciplinar para poder decidir se você pode ou não fazer essa cirurgia, porque pessoas trans não têm autonomia sobre o próprio corpo, a gente precisa passar por todos esses profissionais. Então, toda essa ilusão aí que esses conservadores têm de que a gente quer obrigar crianças a passarem por cirurgias, é algo que não faz o menor sentido, porque não é o que a gente quer. O que a gente quer é simplesmente que as crianças sejam tratadas de forma respeitosa, respeitando sempre a autonomia delas, respeitando sempre o gênero delas, e que elas possam ter uma infância e uma adolescência segura para que quando chegar na vida adulta, elas possam tomar uma decisão consciente se elas querem ou não fazer uma cirurgia. Porque, volto a dizer, as cirurgias só são permitidas a partir dos 18 anos, e não antes disso. Além de fazer esse bloqueio da puberdade em crianças entre 12 e 16 anos, a leuprorelina ela também pode ser usada por pessoas trans que são mais velhas, que queiram ali fazer um bloqueio dos hormônios naturalmente produzidos pelo corpo dela. Então, meninas e mulheres trans podem usar também a leuprorelina para bloquear a testosterona delas, enfim, se elas não quiserem ou não puderem ter acesso ao acetato de ciproterona e também a espironolactona, né, que são ali os tradicionais bloqueadores de testosterona que a gente costuma usar. Agora, eu não vou saber dizer aqui para vocês qual é a dosagem correta de quanto tempo que se toma a injeção e tudo mais, porque eu não sei dessa informação. Isso daí é algo que você tem que conversar com o seu endocrinologista. Então, se você quiser fazer essa mudança aí no seu tratamento hormonal, porque, né, justamente acetato de ciproterona tá tão difícil de conseguir achar, né? Então, se você quiser mudar o medicamento, converse com o seu endocrinologista, vê se é viável tanto financeiramente quanto também biologicamente, vê se você pode fazer essa mudança ou não. Se o mais indicado é continuar mesmo com acetato ou com a espironolactona, mas tome essa decisão acompanhada de um profissional de endocrinologia. E os homens trans também podem usar a leuprorelina se eles quiserem bloquear ali a produção de estrogênio do corpo deles, mas isso acaba não sendo tão útil para homens trans, porque geralmente homens trans usam só um tipo de hormônio, né? Mulheres trans que costumam tanto bloquear a testosterona enquanto tomam estrogênio. Os homens trans não, eles costumam usar só a testosterona, né? Isso porque o uso da testosterona, ele por si só já inibe a produção de estrogênios no corpo. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre a hormonização de homens trans, né? Eu tô devendo isso já tem um bom tempo, mas esse vídeo ainda vai acontecer, tá? Eu juro que esse vídeo ainda vai acontecer. E, obviamente, que a leuprorelina, ela pode ter alguns efeitos colaterais, como todo medicamento pode ter efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais, eles incluem falta de sono, mudança de humor, pode ter também algumas dores de cabeça. E também pode dar alguns calores, mas enfim. Esses são efeitos colaterais que são muito leves e que são tranquilos ali de serem driblados e tudo mais. Até porque a leuprorelina é um medicamento bastante seguro e tem se mostrado seguro não só para adultos, mas também para crianças, tá? Então tá tudo bem ali, desde que seja feito, obviamente, com acompanhamento médico, tá? Você não vai dar a leuprorelina ali para sua criança por conta própria, não. Você vai levar a sua criança em endocrinologistas que consigam ter um entendimento a respeito disso, consigam ter uma segurança nesse tipo de tratamento, né? Por isso que é tão importante ter ambulatórios trans espalhados por aí, né? Por isso. Mas enfim, não faça automedicação, tá? O que eu sempre vou aconselhar é que você faça todos esses tratamentos com acompanhamento de endocrinologistas. Então, né? Endócrinos, por favor. E é isso, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre essa questão. Esse foi um vídeo até mais curto aqui no Transmissão, né? Eu não imaginei que fosse ficar um vídeo curtinho assim, mas enfim,
Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês, se vocês têm alguma dúvida ou não, tá? Lembrando, né, gente, não façam automedicação. Sempre que possível, tenham um atendimento com endocrinologista. Mas se você não tiver acesso ao endocrinologista, é por sua conta e risco, tá? Não tem nada a ver com isso, não. Mas enfim, comentem aí o que vocês acharam. Não esqueçam também de deixar o like de vocês, porque isso ajuda muito a disseminar esse vídeo pelo YouTube. E não se esqueçam de se inscrever nos canais, caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!